Muito bom dia para você, Miriam Leitão. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. Bom dia, Miriam. Miriam, ontem você, na sua coluna, antecipou dados que depois seriam divulgados pelo IPEA e que tratam do impacto econômico do fim da escala 6x1 que está em debate no Congresso Nacional. O que estes números nos mostram? Bom, esse é um debate que vai ocupar bastante tempo agora e é bom que as pessoas, né, se informem, discutam, entendam e ouçam todas as partes. O estudo do IPEA é exatamente para dar subsídios para a discussão. Quanto custa? É uma das perguntas do estudo. E eles dizem que, na verdade, o custo pode ser alguma coisa como 7,5% de aumento do custo do trabalho se for uma redução para 40 horas, de 44 para 40 horas. Se for para 36 horas, aí o custo chega a 15%. Eles acham que isso aí é equivalente, eles compararam com outros períodos em que houve aumento real do salário mínimo e disseram que isso equivale a um período de aumento do salário mínimo, é o mesmo tipo de custo a mais para as empresas. E eles compararam, mostraram que os salários maiores são os salários que já têm hoje 40 horas, já tem a escala 5x2, que os salários menores, médios e menores, é que pagam o custo de uma... que tem 44 horas, portanto, haveria um aumento para as empresas. Hoje os jornais estão trazendo manifestações, tanto do agronegócio quanto da indústria, os dois reclamando, mas o agronegócio tem uma característica, e ele vai reclamar mais mesmo, que é a característica que ele não pode parar. Quer dizer, o agronegócio ele tem 7x7 do ponto de vista da empresa. Ele não pode tirar o que ele plantou e guardar numa estufa enquanto passa o fim de semana. Então, ele terá que ter mais trabalhadores. Por outro lado, é um setor muito automatizado, que emprega pouco, né? O setor agronegócio, na verdade, emprega pouco, e ele pode arcar com esse custo ao longo do seu planejamento como empresa. A ideia de que nós vamos parar um avanço trabalhista porque isso tem custo, sempre tem custo, mas cada avanço trabalhista, mas isso vai tornando a vida também mais confortável. Por outro lado, nesse momento está a pleno emprego, o emprego está muito, muito alto, baixo o desemprego, né? E tem muita empresa que está reclamando de falta de pessoal. Essa redução da carga de trabalho sobre os que estão empregados pode abrir vaga para mais, pode, né, ter mais vagas e ter mais gente interessada. Tem um ponto interessante, que é o seguinte: hoje, muitos jovens não querem trabalhar 6x1, simplesmente não querem. Então, preferem ficar na informalidade. Tem um resultado que alguns economistas estão imaginando, que é aumentar a formalização desses que estão informais, portanto, aumenta a oferta de emprego. Enfim, muita coisa vai ser discutida. No meu blog também tem uma entrevista com o Reginaldo Lopes, deputado, feito pela Ana Carolina Diniz, em que ele diz que acredita que vai ser aprovado esse ano, sim, que essa discussão ganhará tração ao longo dos próximos meses. Cássia. E em relação a impacto no índice do desemprego, algum eventual impacto, essa avaliação do IPEA também aponta o seguinte, que não deve haver uma elevação do desemprego. Segundo o estudo, esse impacto seria menor do que o impacto que foi observado em reajustes históricos do salário mínimo. E o Instituto também aponta que há indícios de que os setores produtivos teriam, sim, capacidade de absorver a elevação do custo do trabalho. Pois é, tem muitas informações boas nesse estudo do IPEA, dando elementos para discussão, derrubando alguns mitos. Eles mostram que o efeito no desemprego, assim, não vou, vai ficar mais caro, então eu vou demitir, né, para conseguir ficar dentro dos meus custos trabalhistas. Eles acham que esse efeito será pequeno,
Então, é isso. É hora de discutir, olhar os números, olhar os dados, ver os estudos, ouvir os especialistas, ouvir os setores empresariais. Mas é aquilo, várias vezes na história, essa ideia de que não podemos avançar com uma qualidade de vida maior, porque isso gera custos, isso a gente provou ao longo do tempo que não melhora a sociedade. A gente tem a história famosa da época da lei das domésticas, né? Muita gente disse, vai provocar uma demissão, ninguém mais vai ter doméstica, porque vai ficar mais caro, vai ficar mais... E não aconteceu isso, pelo contrário, era um direito delas de terem as suas regulamentações trabalhistas, seus direitos trabalhistas respeitados. Inclusive o FGTS, que não era um direito até então, né? Pois é, exatamente. Elas eram tratadas como trabalhadoras de segunda categoria, porque não tinham alguns direitos que os outros tinham. Então, eu ouvi, na época, né, muita gente falando, isso aí vai fazer com que as pessoas não tenham uma pessoa em casa. Mas não foi isso que aconteceu. Muito obrigado, Miriam. Bom dia. Bom dia.